Em razão do desmatamento e, sobretudo, das queimadas na floresta amazônica, o que tem crescido nos últimos tempos, precisamente no ano de 2019, em progressão geométrica, um grupo de juristas estaria supostamente preparando uma petição para pedir no Tribunal Penal Internacional a denúncia do presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de ecocídio. Se você quer entender, afinal de contas, a estrutura, a competência jurisdicional da Corte Penal Internacional e, sobretudo, se existe ou não o tal crime de ecocídio, então não saia daí. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos à análise jurídica. Após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, os aliados criaram o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, bem como o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, tribunais criados para julgar as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg teve os seus trabalhos jurisdicionais iniciados em 20 de novembro de 1945. E encerrados em 1º de outubro de 1946. Este tribunal julgou, entre outras figuras do partido nazista que governou o Terceiro Reich alemão, podemos citar aqui Hermann Göring, o comandante em chefe da Luftwaffe e segundo no comando, abaixo apenas de Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, Albert Speer, o arquiteto de Hitler, Ribbentrop, Keitel, ou seja, o comandante em chefe da Wehrmacht, das Forças Armadas Alemãs, Hans Frank, o governador da Polônia e carrasco dos judeus, entre muitos outros, muitos deles condenados por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Esses tribunais, no entanto, sofreram inúmeras críticas, pois foram criados após os fatos e sem que existisse realmente previsão dos crimes ali cometidos, embora as atrocidades realizadas nunca tenham sido vistas em tamanha escala na história da humanidade. Sobre esses tribunais, eu recomendaria algumas obras interessantes. Para quem quiser compreender sobre o Tribunal de Nuremberg, eu recomendo a obra do professor Joanisbal Brito Gonçalves, que é muito interessante, que trata especificamente sobre a questão histórica do Tribunal de Nuremberg, bem como as entrevistas de Nuremberg, realizadas pelo oficial norte-americano, psiquiatra, que entrevistou vários dos réus, inclusive o principal deles, talvez, Hermann Göring, que foi julgado no Tribunal Internacional. Entre outras normas, entre outras obras interessantes, que eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser entender melhor. Esses tribunais, como foi dito, sofreram inúmeras críticas dos juristas, haja vista que, de certo modo, não respeitaram a cláusula do juiz natural. Nesse sentido, nos anos de 93 e 94, surgiram outros tribunais ad hoc, como o Tribunal para a Ex-Iugoslávia e o Tribunal de Ruanda, criados especificamente para julgar as atrocidades cometidas pelos governantes desses estados e que não poderiam puni-los. Sobre a criação desses tribunais, também há obras interessantes que podem ser recomendadas. No entanto, foi em 98 que iniciou-se a concretização de um sonho, que é a criação do Tribunal Penal Internacional. Obra que recomendo para entender a criação do TPI é a obra do professor David Augusto Fernandes, muito interessante, que aborda a construção e origem do Tribunal Penal Internacional. Agora, vamos entender, afinal, o que é o Tribunal Penal Internacional. Mesmo que as atrocidades cometidas durante o período em que o partido nazista governou o Terceiro Reich alemão
sobretudo as atrocidades cometidas nos campos de concentração sob as ordens de Himmler e da Waffen-SS, é evidente, os juristas reconheciam a necessidade da criação de um tribunal internacional com jurisdição permanente, e não tribunais ad hoc criados para julgar especificamente determinadas pessoas e determinados fatos. Em 1998, portanto, foi criado o Estatuto de Roma, que trazia, portanto, de uma vez, o Tribunal Penal Internacional. No Brasil, o Estatuto de Roma foi aprovado no Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 112 de 2002 e promulgado em nosso país por meio do Decreto 4.388 de setembro de 2002. Portanto, o Brasil ratificava de uma vez o Estatuto de Roma e se comprometia a cumprir as cláusulas previstas nesse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. O ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo 7º, artigo 7º da DCT, já previa que o Brasil deveria aderir à jurisdição de um tribunal internacional de proteção dos direitos humanos. E, cumprindo essa determinação, a Emenda Constitucional 45 de 2004 incluiu o parágrafo 4º no artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. Portanto, o Tribunal Penal Internacional deve ser respeitado no Brasil e as suas instituições devem ser cumpridas. O Estatuto de Roma prevê, no artigo 1º, que o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição complementar ou subsidiária, o que significa dizer que o tribunal só será acionado quando o Estado em que o indivíduo pertença, que tenha ocorrido os crimes, não tenha condições de puni-lo. Geralmente, chefes de Estado, governantes, integrantes de forças armadas, qualquer pessoa pode ser julgada no Tribunal Penal Internacional. Veja, não é o Estado que está sendo julgado, mas pessoas que sejam responsáveis subjetivamente por ter cometido crimes previstos no Estatuto de Roma. O artigo 1º do Estatuto, eu estou com o Estatuto aqui na minha disposição, o artigo 1º do Estatuto diz assim: artigo 1º, é criado pelo presente instrumento um Tribunal Penal Internacional. O tribunal será uma instituição permanente com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade de alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo presente estatuto. E o artigo 3º do Estatuto de Roma ainda prevê a sede do Tribunal Penal Internacional, da Corte Penal Internacional, localizado em Haia, na Holanda, nos Países Baixos, que é o Estado anfitrião. Portanto, o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição aqui no Brasil, mas a sua jurisdição é subsidiária, complementar. Ele só deve atuar se as autoridades domésticas, se as autoridades do Brasil não tiverem condições de punir os agentes que tenham praticado crimes graves. Mas, afinal, quais são os crimes da competência do TPI e as eventuais sanções penais praticadas contra os autores desses crimes graves? Nos termos do artigo 5º do Estatuto de Roma, podemos dizer que crimes da competência do TPI são os seguintes: genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão e crimes contra a humanidade. O artigo 5º prevê esses crimes, essas 5 modalidades de crimes, e os artigos 6º a 8º tratam de tipificar as condutas caracterizadoras de crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. É importante frisar que existe discussão na doutrina brasileira se é necessário que lei ordinária tipifique essas condutas. Nós entendemos que os tratados internacionais de direitos humanos, ainda que tenham natureza supralegal
e infraconstitucional, conforme o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, não podem tipificar condutas delituosas. Eles podem conter, sim, mandados de criminalização, que é necessário regulamentação por meio de lei ordinária ou complementar, o que no Brasil não há no presente momento. No entanto, é importante frisar que os crimes previstos no artigo 5º do Estatuto de Roma apresentam enorme gravidade. Vou pegar como exemplo aqui o genocídio, que consiste na destruição, no todo ou em parte, de grupo étnico, racial, nacional ou religioso, quando o agente mata membros do grupo, causa lesões corporais a membros do grupo, causa abortamentos a membros do grupo, entre outras condutas graves com o objetivo de destruir esses determinados grupos étnicos, nacionais, religiosos, entre outros. Por exemplo, este crime aqui no Brasil está devidamente tipificado, né? A Lei 2.889 de 1956 tipifica nos artigos 1º, 2º e 3º as condutas caracterizadoras de genocídio. E nós já tivemos julgamento de genocídio no Brasil. A propósito, para quem quiser pesquisar, veja lá o recurso extraordinário 351.487/3 de Roraima, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, referente à discussão da competência do julgamento do crime de genocídio. No entanto, nosso foco aqui nesse vídeo não é a abordagem detalhada do TPI, mas responder a uma questão que tem surgido na imprensa e nos meios de comunicação de massa. Afinal de contas, o Tribunal Penal Internacional é competente para julgar crimes ambientais e, sobretudo, existe crime de ecocídio e o presidente Bolsonaro, em razão do desmatamento e das queimadas na floresta amazônica, poderia ser denunciado no TPI? Vamos ver. No Brasil, os crimes ambientais estão previstos na Lei 9.605 de 98 e em outras legislações penais especiais, mas sobretudo nessa legislação, especificamente as queimadas e os incêndios em florestas de preservação ambiental, como, por exemplo, a floresta amazônica, podem ser encontrados nos artigos 41 e seguintes da Lei 9.605 de 98. Por exemplo, o crime do artigo 41, que trata da conduta de provocar incêndio em floresta de preservação ambiental, inclusive com pena de reclusão. Portanto, há um tipo penal específico, um crime ambiental, para eventuais queimadas dolosas ou culposas. Entendemos que essas condutas devem ser no sentido de provocar as queimadas, não de praticar condutas omissivas, mas sim condutas comissivas de causar, de provocar o incêndio, assim como acontece com o crime de incêndio do Código Penal, lá do artigo 250. Afinal, a figura do ecocídio existe? Nós temos que afirmar que essa é uma expressão que, ao que tudo indica, foi utilizada pelo presidente Macron da França ao criticar o presidente Bolsonaro, e por alguns juristas que fizeram referência à destruição sistemática de ecossistemas e meio ambientes com objetivos outros que não seja a questão própria da sustentabilidade. Eu vou frisar aqui com bastante veemência. Não há previsão no Tribunal Penal Internacional, ou melhor, no Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma não prevê o tal ecocídio. Não há crime de ecocídio que seja da competência do Tribunal Penal Internacional. O que existe no Estatuto de Roma, especificamente no artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 4, é a previsão de métodos dos meios utilizados para praticar crimes contra a humanidade. Por exemplo, a destruição do ambiente para atingir comunidades. Eu vou ler aqui o dispositivo do Estatuto de Roma, que trata desse crime contra a humanidade. Veja só o que diz o artigo 8º do Estatuto de Roma. Diz assim: o tribunal será competente para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política
ou como parte de uma prática em larga escala desses tipos de crimes. Parágrafo 2º. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crimes de guerra. Inciso 4. Vamos ver aqui o inciso 4. Lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará perdas acidentais de vidas humanas ou ferimentos na população civil, danos em bens de caráter civil ou prejuízos extensos, duradouros e graves no meio ambiente que se revelem claramente excessivos em relação à vantagem militar global concreta e direta que se previa. Portanto, o que existe é o ataque eventual ao meio ambiente como crime de guerra. Não há crime ambiental como crime ambiental da competência do Tribunal Penal Internacional. Ainda que as políticas usadas pelo atual presidente possam ser criticáveis, como o desmonte de muitas instituições que estão voltadas à proteção do meio ambiente, críticas descabidas e sem qualquer base científica ao INPE, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e outras coisas absurdas e grotescas, não é possível que o presidente seja denunciado pelo procurador do Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Não há tipificação do denominado crime de ecocídio. Isso não existe no Estatuto de Roma, apesar de sim existirem discussões sobre a possibilidade de alargar a competência do Tribunal Penal Internacional. Assim, seguindo o que a professora Silvia Steiner, brasileira que integrou os quadros de juízes do Tribunal Penal Internacional, salientamos que o presidente da República, no nosso entendimento, data máxima vênia, não cometeu nenhum crime contra a humanidade que esteja tipificado no Estatuto de Roma, que trata dos crimes da competência do TPI. Ainda que o Tribunal Penal Internacional seja realmente a concretização de um sonho internacional de proteção dos direitos humanos, sobretudo após o Holocausto e as atrocidades cometidas por estados totalitários que pretendiam dominar o mundo e destruir certas etnias, é importante frisar que ainda há críticas ao Tribunal Penal Internacional, pois ele prevê, por exemplo, o Instituto da Imprescritibilidade dos crimes lá previstos, né? O artigo 29 do Estatuto de Roma trata da imprescritibilidade dos crimes da competência do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, da previsão de pena de caráter perpétuo, conforme prevê lá o artigo 77 do Estatuto de Roma, entre outras coisas. Mas sobre esses temas, eu abordarei num outro vídeo. Por ora, respondendo, portanto, à questão se o presidente Jair Bolsonaro pode ser denunciado no Tribunal Penal Internacional e que seja realizado o ato de entrega para julgamento no TPI, afirmamos com veemência que isso é juridicamente impossível, pois não há previsão de crime de ecocídio entre os crimes de guerra, crimes contra a humanidade, que estão tipificados nos artigos 5º e seguintes do Estatuto de Roma, promulgado no Brasil por meio do Decreto 4.388 de 2002. Se você gostou dessa singela análise jurídica, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que em breve teremos outros vídeos sobre temas referentes às ciências penais. Um grande abraço, que fiquem maravilhosamente bem e até o próximo.